Fala aí, meu povo do Identidade Regatiana. Como é bom ter você aqui nesta terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Está no ar mais um Café Regatiano para alimentar o nosso regatianismo de forma diária, logo cedinho, se mantendo informado sobre o Clube de Regatas Brasil, a paixão de todos nós, do CRB, que no dia de ontem anunciou mais um reforço. O treinador Eduardo Barroca vai criando um legado aqui no CRB. Galo supera a marca de 10 mil sócios torcedores. Informações sobre ingressos para a grande finalíssima do Campeonato Alagoano. Tudo isso e muito mais agora. Antes de mais nada, convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado. E lembrando sempre que o teu like, o teu comentário são muito importantes para o nosso crescimento. E, caros amigos regatianos, o nosso glorioso Galo Maluco anunciou mais um reforço, meio-campista Guilherme Estrela, que chegou em Maceió antes do jogo de volta da semifinal do Campeonato Alagoano, já havia desembarcado no aeroporto aqui Zumbi dos Palmares e já vai estar treinando com o elenco regatiano. Ele foi anunciado ontem nas redes oficiais do Clube de Regatas Brasil. Guilherme Estrela, que está vindo por empréstimo da equipe do Vasco da Gama, um atleta que tem 20 anos. Este ano atuou apenas em um jogo do Campeonato Carioca. É um atleta que é muito vencedor nas categorias de base. Profissionalmente foi pouco aproveitado, mas quando surgiu como uma grande promessa. Um jogador muito rápido, habilidoso. Chegou a fazer a sua estreia no Brasileiro, acredito que de 2024, inclusive marcando gol contra a equipe do São Paulo. E vai agregar muito ao CRB. É um jogador jovem que vem com muita vontade, querendo crescer ainda profissionalmente, querendo vencer ainda mais na sua carreira. O Guilherme Estrela, moleque, que vai vestir a camisa do Clube de Regatas Brasil. Lembrando que o CRB já trouxe um outro atleta da base do Vasco por empréstimo, mas que também já tinha jogado profissionalmente no Vasco da Gama e também no Volta Redonda, que foi o zagueiro Lincoln. E são dois jogadores muito promissores da base vascaína. Agora, vamos vestir o manto regatiano. Ao Guilherme Estrela, boa sorte, que representa aqui com a camisa do CRB. É um cara que chega para atuar na meiuca, é um jogador que também pode atuar de meio atacante, então é mais opções para o treinador Eduardo Barroca. Café Regatiano de hoje que vai em oferecimento ao caldo de cana do Seu Caldo, localizado no bairro da Levada, ele que tem o melhor caldo da região, em frente ao Mercadinho Mega Max, fica a sua localização. Caldo de cana do Seu Cláudio. Eu também tenho pacote de IPTV. Não trava, atualizações frequentes, BBB 24 horas, futebol à vontade, filmes, séries, desenho para crianças. Se tem interesse, entre em contato comigo. Dando continuidade ao nosso vídeo de hoje, caros amigos regatianos, o treinador Eduardo Barroca concedeu entrevista, foi convidado do programa Bola Quente na Rádio Gazeta, e falou um pouco sobre trabalhar no CRB, sobre esse momento do Clube de Regatas Brasil. Um momento é outro. Falou como que trabalhou essa equipe para dar esse nó tático que foi dado na equipe do ex-rival nesses dois jogos das semifinais. Falou do que é feito no dia a dia ali do CRB, um pouco daquilo que é o Eduardo Barroca, né? Da felicidade de estar aqui trabalhando no CRB, um time que tem crescido não só dentro de campo, mas também fora de campo. É possível ver o Clube de Regatas Brasil cada vez mais aí no cenário nacional, um time que é referência não só no estado de Alagoas, mas também na região Nordeste. O Galo que tem um alto potencial de crescimento. E o treinador Eduardo Barroca falou um pouco, ele que tem um trabalho, né? A gente sabe que uma das principais características do Barroca é extrair o melhor de cada jogador, trabalha muito com o mental, é um cara que tem muita confiança nesse grupo que tem em mãos. E hoje eu vejo o treinador Eduardo Barroca como o Rogério Ceni foi para o Fortaleza lá atrás. É um caminho que vem sendo trilhado por essa diretoria do CRB, meio que aos trancos e barrancos, com um trabalho que às vezes gera muita desconfiança, com muitas críticas, mas que também tem assertividade, e o Barroca ressalta isso na entrevista, quando ele fala do elo que existe entre a diretoria e a comissão técnica. Aliás, tipo assim, o que ele pede
O que ele sugere, muitas vezes, é atendido pelo presidente, pela gestão do clube. Lógico que são melhorias que têm crescido cada vez mais o Clube de Regatas do Brasil. O Barroca é um cara que tem uma experiência e um currículo que fala por si próprio. É um treinador, hoje, vamos dizer assim, da nova geração, podemos dizer, mas é um cara que já tem experiências, já teve trabalhos em outras equipes grandes do futebol brasileiro, então chegou aqui no CRB no ano passado, vai fazer um ano já de trabalho aqui em Alagoas, atuando com a camisa do Clube de Regatas Brasil, e, lógico, vivemos momentos muito melhores do que ruim contra o Eduardo Barroca. Teve aquela oscilação no ano passado, mas a diretoria manteve firme, teve convicção no trabalho do Eduardo Barroca. Esse início de temporada, inclusive ele fala sobre esse início, que foi adotada a estratégia no Campeonato Alagoano. Lógico que tinha aquela preocupação do risco de lesões com os atletas. Ele também fala sobre isso, que hoje o DM, mais uma vez, está zerado, e é uma coisa que ele dá muita ênfase, essa questão do DM, lógico, facilita demais o trabalho do treinador, porque a gente viu a dificuldade que tivemos em alguns jogos do Campeonato Alagoano com lesões, mas embora também ele fale que adotou essa postura de rodízio, essa estratégia do rodízio, aí o que é que ajudou nesse início do Campeonato Alagoano, as vitórias que vieram aparecendo, apesar do CRB usar o Campeonato Alagoano também, como uma forma de dar oportunidade para outros jogadores que não vinham recebido chance. Ele fala, inclusive, de atletas que foram sondados no término da Série B do ano passado, que poderiam não permanecer para essa temporada, jogadores jovens, jogadores mais experientes do atual elenco, citou o Dadá Belmonte, o próprio Henry. Então, assim, é um trabalho muito bacana que o Eduardo Barroca faz. Lógico, a gente muitas vezes critica quando tem que criticar, mas eu tenho certeza que todo regatiano tem gostado do que tem visto aqui do Barroca, nesse quase um ano que ele vai fazer à frente do Clube de Regatas Brasil. Poucos treinadores que passaram por aqui têm a personalidade do Barroca. Ele citou o vestiário lá do Coruripe, né? Foi perguntado realmente o que é que aconteceu. E mais uma vez disse que naquele momento os jogadores não queriam deixar nem que ele desse entrevista, né? Mas ele, como líder, não poderia fazer isso, porém os jogadores brindaram, colocaram a cara a tapa, assumiram a responsa, e ele falou que realmente naquele momento foi um vestiário muito quente, de muita cobrança, e lógico que foi uma virada de chave para esse atual momento do CRB, e nós podemos ver isso. Quando o Barroca passou a ter um certo tempo de trabalho, todo mundo calado, focado, trabalhando, os resultados começaram a aparecer. Os 2 jogos aí das semifinais foi prova disso. O Barroca deu nota, anulou tudo da equipe do Exival. Então, o Barroca é um cara muito estudioso, muito inteligente. É verdade que, como qualquer ser humano erra, lógico, todos nós cometemos nossos erros, mas é um cara que aprende com as lições, tira lições das derrotas e de cada momento, e desse momento que o CRB viveu nesse início de temporada, foram tiradas lições. Então, mais uma vez, ele pede o apoio do torcedor regatiano nesse momento decisivo do campeonato, nesse momento da final. Falou que o torcedor foi quem jogou junto nessas semifinais, foi o 12º jogador, e é uma característica do Barroca se conectar com o torcedor regatiano, e não poderia ser diferente, porque quando tem essa conexão, jogadores, torcedores, comissão técnica, diretoria, meu amigo, aqui no CRB, as coisas caminham muito bem, e é difícil de bater o Clube de Regatas Brasil quando tem essa força, não só dentro de campo, mas também fora de campo, que é algo que conta muito. E ele fala também do seu trabalho sobre tentar extrair o melhor de cada jogador, fazer com que o torcedor que está habituado à maneira do CRB jogar, a maneira que o treinador Eduardo Barroca adotou desde o início da sua chegada, que é uma maneira vencedora. O CRB é uma equipe que dentro de casa joga para vencer, e fora, é lógico, principalmente na Série B ainda deixou a desejar na temporada anterior, mas hoje a gente tem uma identidade, a gente sabe como é que joga esse time do Eduardo Barroca. E isso é uma coisa que ele faz questão de enaltecer no seu trabalho, que é fazer exatamente com que o torcedor goste de cada jogador, goste do Fábio Alemão, goste do Matheus Albino, goste do Dadá Belmonte, tem essa conexão, jogadores, torcedores, porque cada vez mais é uma identificação maior que é criada no Clube de Regata Brasil, e isso faz parte do legado do treinador Eduardo Barroca. É um cara que trabalha realmente, tem outra mentalidade, uma mentalidade vencedora. O CRB é possível ver evolução dentro e fora de campo, e isso passa muito pelo treinador Eduardo Barroca. Eu quero saber de você, caros amigos regatianos, qual que é a tua opinião
Vocês concordam comigo sobre o treinador Eduardo Barroca? Fala aí nos comentários. Fiquem à vontade também para discordar. Todo comentário é sempre bem-vindo e respondido aqui no nosso canal. E ontem foi anunciado nas redes sociais do CRB a marca superada de 10 mil sócios torcedores. Isso mesmo. Eu esperava chegar até o outro jogo da final, o jogo da volta, mas o torcedor regatiano é sensacional. O torcedor regatiano ele tem jogado junto demais. E nessas semifinais, isso ficou muito provado. A fala do Danielzinho sobre a torcida, né, que ficou provado dentro de campo, quem que é a maior de Alagoas. Nós já sabíamos disso, né? A nossa torcida não precisa de mídia e nós mesmos, regatianos, é que enaltecemos o torcedor regatiano. Sabemos da nossa força e isso tem sido provado. E mais uma vez, cara, o regatiano tem feito, como sempre, o seu papel. Maior programa do estado de Alagoas, já somos há um certo tempo, e agora, batemos a meta de 10 mil. Algo jamais alcançado na história do Clube de Regatas do Brasil. E isso, cara, é muito importante, pois estamos chegando próximo de competições importantes, como a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série B, e ter 10 mil sócios torcedores de extrema importância para nós, regatianos, e também para os cofres do CRB. Afinal, em 2024 saiu o balanço financeiro que a receita gerada pelos sócios torcedores já era de 1.800.000. O balanço financeiro do ano passado ainda vai sair, mas a expectativa é que esse número ultrapasse a marca de 2 milhões. E, cara, no final dessa temporada vai ser praticamente dobrado esse valor, porque pela primeira vez temos essa marca de 10 mil sócios e teve time por aí que só conseguiu quando conquistou alguma coisa. Nosso torcedor, não. Nós verdadeiramente vivemos de Clube de Regatas do Brasil, a paixão de todos nós. Batemos 10 mil sócios e deixa quem quiser falar. Porque tem plano de graça. Também tem planos que não dão total gratuidade e acesso ao estádio Rei Pelé. Hoje os nossos sócios tipo o Argonautas, você ganha 75% de desconto. Também os sócios da arquibancada alta, que é o Galo Fiel, você ganha desconto do valor dos ingressos. Só quem já é sócio antigo, que tem 100% de acesso garantido sem pagar nada. Da mesma forma que tem um programa gratuito, nossos programas sofreram atualizações, mas o torcedor regatiano tem caminhado cada vez mais junto, tem fortalecido, e isso é importante. Marca é importante demais na nossa história. Quem que não lembra do Marcos Barbosa falando, se o CRB tiver 10 mil sócios, eu coloco na Série A. Se tiver 5 mil sócios, então era uma dificuldade, era uma realidade diferente. Hoje, trabalho do marketing do CRB tem que ser parabenizado. Quem está à frente desse trabalho é o Lucas Ramires e tem feito um grande trabalho, verdadeiramente. Parabéns. Parabéns de verdade, é uma marca importante que atingimos. E, cara, o Estádio Rei Pelé hoje a capacidade é 15 mil torcedores. Nós já temos 10 mil sócios. Então, é um sonho que vai se realizando, porque eu sempre falei isso, é uma coisa que eu acho muito legal, é encher o estádio totalmente com sócios torcedores. Olha que bacana, uma receita gerada toda para o Clube de Regatas do Brasil. Isso é muito importante e é uma conquista grandiosa na história do Clube de Regatas do Brasil. E ainda falando sobre o torcedor regatiano, meus amigos, o check-in foi liberado no dia de ontem e a galera já está, meu amigo, em massa fazendo seu check-in. 3 mil sócios torcedores já marcaram presença, já registraram a sua presença na grande final, que acontece sábado, dia 28, às 16 horas, aqui no estádio Rei Pelé. Os ingressos também já começaram a ser vendidos, foi liberado a partir das 19 horas de ontem. Então, caros amigos regatianos, corram, garanta a sua presença, não percam tempo, tá? Os ingressos, R$50 aqui, bancada baixa, 25 meia entrada, e para o sócio Sou CRB, você fazendo, ganha 50% de desconto, e fica R$25. Então, importante, aqui bancada alta, a alta curva, R$100, aí a mesma coisa, R$50 a metade para o sócio Sou CRB, né? Os outros programas de sócios ganham desconto, 75% de desconto. Aí, carteira meia entrada vai ter que ser comprovada a carteirinha. Tanto estudante como idoso vai ter que comprovar para ter direito à meia entrada. Então, vamos juntos, mais uma vez, jogar junto do glorioso Galo Maluco. Lembrando que após o jogo de sábado, após a grande vitória sobre o ex-rival, a equipe regatiana ganhou folga, e não poderia ser diferente. Os caras estavam concentrados, hotel, CT, hotel, só treinando, caladinho, trabalhando para entregar o melhor
e foi mais que merecido. Folgaram no domingo, no dia de ontem também. Acredito que a representação acontece no dia de hoje. Não sei se na parte da manhã ou na tarde, mas o CRB vai voltar aos trabalhos para se preparar, buscando a melhor preparação possível para encarar o Asa na decisão do Campeonato Alagoano. Primeiro jogo aqui no Estado do Repelé, sábado, com a presença do torcedor regatiano, que eu não tenho dúvida que vai lotar cada espaço do Estádio Repelé e vamos cantar numa só voz, empurrando o Galo rumo ao Penta inédito. Bom, gente, esse foi mais um Café Regatiano. Deixa o teu joinha, deixa o teu like se você gostou. Também deixa a tua opinião aqui nos comentários. Se inscreve se não for inscrito. Boa terça-feira para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Dito isso, eu só sei que ser alvirrubro é bom demais!